Eu vou conversar agora com o cirurgião paraense atuando em São Paulo, Armando Lobato. Ele é cirurgião vascular e endovascular. Doutor Armando, é um prazer falar com você. Tudo bem? Mauro, boa noite. É uma honra estar conversando novamente com você. Nós conversamos na época do Covid e agora estamos na pós-pandemia. Sim, nós estamos esperando isso. Mas é uma honra conversar com você. Tomara. Bem, o senhor está cheio de novidades aí. Apresentou um novo trabalho, um novo método na Alemanha, realizou semana passada o seu congresso, que é tradicional já, na 19ª edição. Então, conte para nós, o que vinha a ser o método Lobato apresentado na Alemanha para cirurgias endovasculares? Mauro, isso é uma coisa que é um marco na cirurgia para o Brasil. Existe uma doença que chama-se dissecção de aorta, que ela é uma rotura da parede do principal vaso do nosso corpo, que sai do coração. E esta rotura, ela, em 90% dos casos, ela pode levar o paciente a óbito dentro de 48 horas. Muitos desses casos, você pode... Ela é abdominal, né? Ela é torácica. Ela é uma dissecção da aorta torácica, não abdominal, do tórax. Ela pode se estender até o abdômen, mas ela começa no tórax. Então, você tem que tratar de cima a baixo, né? Então, esta dissecção, ela pode não só ocasionar o óbito, como do ponto de vista por falta de sangue, porque todo o sangue extravasa ou para o peito ou para a barriga, mas ela pode ocasionar complicações como a oclusão da aorta. E, neste caso, a mais comum complicação é na aorta abdominal. A dissecção vem pelo tórax e no abdômen ela para. Então, todos os órgãos do abdômen, fígado, intestino, rim, ficam sem circulação. E a paciente, ou o paciente, acaba morrendo por isso, por falta de sangue nos órgãos vitais. E o stent é usado nessa artéria? Exatamente. Então, eu fiz uma técnica, na verdade, já é a 4ª técnica, eu já tenho uma chamada técnica de sanduíche, é uma técnica que eu desenvolvi em 2008. E nós já conversamos aqui, é verdade. Conversamos sobre isso, que é utilizada no mundo inteiro hoje, mas ela era para aneurisma, não era para dissecção. E agora eu desenvolvo uma nova técnica que é para dissecção de aorta, principalmente quando ocorre esta complicação, que é o entupimento, a falta de sangue neste vaso, chama-se aorta, na barriga da pessoa. E fígado, intestino, rim, fica todo sem circulação e a perna também. Então, a técnica Lobato ela foi criada para efetivar a circulação do peito indo até as pernas. Isso é a técnica. Isso foi motivo de aprovação na principal revista mundial de cirurgia vascular, chama-se Journal Endovascular Surgery. Essa revista tem um fator de impacto que a gente chama, quando a revista é muito lida pelos acadêmicos de medicina. Acadêmicos que eu falo são os grandes professores de medicina, né? Não os alunos, mas os professores de medicina. E ela foi aprovada agora como uma técnica para ser utilizada no mundo inteiro. Então, esse é um motivo de orgulho para o Brasil e para a nossa terra, o Pará, né? Belém do Pará. Claro, um cirurgião paraense, que faz questão de dizer que é paraense. Isso é muito interessante, principalmente nessas horas de grande êxito. Bem, esse entupimento de todas essas artérias, a doença já é conhecida, é uma arteriosclerose, não é isso? Que não tem cura, tem que ficar balizando, tem que ficar administrando possíveis entupimentos. Isso é importante, Mauro, que não. Na verdade, a causa desse entupimento não é pela arteriosclerose, e sim por esta dissecção, esse rasgo na artéria, porque o sangue sai por uma falsa luz, que nós chamamos, e essa falsa luz entope a luz verdadeira, aonde o sangue deveria passar. Então, o que eu diria que é importante de nós... O que causa esse rompimento? Exatamente, é isso que eu ia chegar agora, Mauro. A causa disso, geralmente, é hipertensão.
é uma pessoa que tem hipertensão arterial, pressão alta, não controlada. E muitas vezes, e outro dado importante, não ocorre em paciente idoso, ocorre em paciente jovem, em paciente com 40 anos, 50 anos, porque a aterosclerose geralmente é uma pessoa acima de 60. Então, isso é uma doença que ocorre em jovens, que é mais grave, né? Então, esse falta de controle da pressão, às vezes a pessoa tem um nervosismo, tem um impacto emocional muito grande e a pressão dá um pico rápido. É um gatilho, Como se fosse um gatilho, exatamente. Estoura a aorta e depois até a pressão volta ao normal, mas ela já estourou. Então, é fundamental para isso o que eu digo. Você procurar ver se alguém na família já teve isso, porque existem doenças congênitas, hereditárias, que podem levar a isso. Então, você tem que investigar. E a segunda coisa é você fazer um controle pressórico com o seu médico. Pode ser um clínico geral, não precisa ser já com um vascular ou com um cardiologista, pode ser o seu clínico, para ver se a sua pressão arterial ela está sob controle. É um alto risco você ter pressão alta e não ter um controle dessa pressão. A mesma causa do AVC também é pressão alta, exato, né? Então, a hipertensão é perigosíssima. Exato, exatamente. O AVC, efetivamente, ela também, a pressão alta pode romper o vaso da cabeça da pessoa, esse pico de pressão muito alto, ou pode romper o vaso do tórax. Geralmente, essa dissecção é por ruptura do vaso da aorta, né, no tórax, e daí ela pode complicar de todos os jeitos. Quando entope uma veia do cérebro, você já usa o stent. Se ela se rompe, pode usar a sua mesma técnica do tórax no crânio? Não, é diferente. Quando ela rompe e causa o AVC hemorrágico, ela já extravasa o sangue para dentro do cérebro, nós tratamos de uma outra forma através da colocação de molas. É uma outra técnica que existe, que você vai pela virilha e tenta colocar a mola naquela região. Isso tem que ser feito o mais rápido possível. Isso foi até uma matéria que foi feita pela televisão Jovem Pan comigo, em que, Mauro, se o paciente tem um derrame cerebral e os primeiros sintomas, a boca fica lenta, a pessoa fala de uma maneira quase inteligível, você não consegue compreender, ou então a força da mão diminui, né? Ou a pessoa começa a caminhar como se estivesse bêbado, essa fase inicial. Então, se a pessoa chegar nesta fase, nas primeiras 4 horas no hospital, eu consigo reverter esta situação. No entanto, se isso já ocorre 5, 6 horas, a pessoa menosprezar os sintomas, ou os familiares menosprezarem os sintomas, aí, geralmente, o AVC é irreversível, e aí o tratamento, a gente pode colocar um stent, se for o caso, uma mola, mas para saber se não vai ter sequela ou não, aí é só o tempo dirá. O senhor falou agora nos sintomas de um AVC. Quais são os sintomas de um rompimento torácico? Geralmente, a ruptura da aorta, você imagina, é um vaso... Talvez vaso, o maior, né? Nossa, ele tem em torno de 2,5 a 3 centímetros, é isso aqui. Né? É um então, você imagina, grande. quando há uma ruptura, Mauro, a pessoa, geralmente, como eu te falo, 90% das pessoas morrem. Elas morrem. Ela tem uma dor forte e morre, porque uma dor no peito. Falta sangue. Exatamente isso. Então, o que tem que ver? Você tem uma dor no peito forte, correr para o hospital. Não pensar que é coluna. Dor no peito forte pode ser problema de esôfago, esofagite, pode ser problema de coluna, mas você não é médico, você não sabe o que é. Então, se você tem uma dor no peito forte, geralmente ela dá nas costas essa dor, né? Pode ser no peito, mas na costa essa dor, você corre para o hospital, porque a chance é ser diagnosticado a tempo e tratado a tempo. Se não, como eu falo, 90% morrem em 48 horas se não tratados. Não é nada fácil. A doença não. é grave, Mauro. É uma doença extremamente grave, porque o vaso é muito calibroso. Então, o sangue sai todo. E, às vezes, esse sangue também ele vai entope a coronária. E aí é aquele caso que o paciente morre em 2, 3 horas, porque aí não tem o que fazer. Quando ele entope, ele disseca e fecha a coronária. Como eu falei,
na minha técnica, é para quando fecha a aorta abdominal, mas tem a opção que quando fecha a coronária. E aí o coração fica sem sangue e a pessoa tem um infarto fulminante causado por dissecção. A preocupação com os vasos é algo bem recente, né? Eu vi um caso... Mauro. O que ocorria? Antes, você só tinha preocupação com o coração. Quando a gente falava em check-up, lembra? Era check-up só do coração. Era eletro. Não fazia dos outros vasos. Né? Às vezes a pessoa descobre um aneurisma, descobre que ele é hipertenso, e tudo isso podia ser tratado de uma maneira clínica. Hoje existe exame para todos os vasos. Pode fazer de uma vez só? Passar num scanner? Sim, exatamente. Se você tem, por exemplo, eu falo, eu não sei como está em Belém, né? Mas aqui no Sírio nós temos, ou no Einstein, ou no Vila Nova Estado, em hospitais maiores, você tem os tomógrafos em que ele tem uma rapidez enorme para cortar você a circulação da cabeça aos pés. Você consegue fazer um exame deste em torno de 3 a 4 minutos. Então, ele vai cortando milimetricamente uma velocidade enorme. Mas os aparelhos mais antigos não dá, Mauro. Então, o pessoal faz a cabeça primeiro, depois faz tórax e abdômen, depois faz membros inferiores, faz em 3 etapas. É uma preocupação muito recente. Eu ouvi falar que a academia de ginástica, aqueles que abusam no leg, estão tendo problema até nas veias do ânus. Sim, não só isso, Mauro. Eu agora tivemos, agora que eu te falo, faz um mês, um paciente que estava fazendo exercício, exatamente o leg, e ele teve um infarto. Um infarto, quer dizer, muito mais grave do que uma hemorroida. Ele teve um infarto. Por quê? Jovem, paciente jovem, volto a falar, paciente jovem. Você aumenta a sua pressão, se você for mensurar a sua pressão, quando você está fazendo musculação pesada, não musculação leve, mas aquela musculação que o cara quer ficar bonitão, fortão, abdômen definido, tórax definido, ele faz com peso, às vezes, de 400 quilos. 450 mil pessoas fazem com 600 quilos, o leg com o pé. 600 quilos, quase mais de meia tonelada. Então, esta pressão aumenta demais. O vaso fica sob pressão. E aí rompe, como eu falei, como se fosse uma dissecção que dá na aorta, rompe a coronária. E aí a coronária fecha. E a pessoa acabou de ter um infarto. Então, foi operado de emergência, feito um procedimento de emergência, mas na academia. Ou seja, Mauro, o que nós temos que falar? Você está com mais de 40 anos, você quer fazer academia com peso violento, faça uma avaliação clínica. Veja como está seu cérebro, veja como está sua aorta, veja como está seu coração, seu fígado, veja você inteiro, para depois você tentar fazer isso. Não fazer assim só eu sou jovem, tenho 38, 40, 42 anos, eu posso fazer. Acabamos de ter um caso, eu tenho falado isso nas redes sociais, muito cuidado com esse exercício em excesso, não é bom. Vai por mim, não é bom. Doutor Lobato, só repetindo, hoje existe um exame nos principais hospitais do país em que pode verificar todas as veias, todas as artérias de uma só vez. Uma vez só, num tempo só. Não precisa fazer do cérebro, do tórax, das pernas. Isso. Faz de uma vez só, porque ele é muito rápida, o corte é muito rápido. Quando é muito... Porque, lembra, ele injeta o contraste na veia. Então, esse movimento do sangue circular é muito rápido. Então, o aparelho tem que ser muito rápido para ele pegar o contraste em todas as veias. Se for um aparelho mais antigo, ele não vai conseguir fazer isso. É o mesmo aparelho, só como se fosse. Você tem um Porsche 911 Turbo S e, do outro lado, você tem vamos pensar aí, um Cadete, eu não sei esses carros, assim, um carro nacional, um Cadete, um Santana, né? Eles andam bem, mas não têm a mesma velocidade, é só isso. E o senhor recomenda a partir de quando, de que idade exatamente fazer esse exame? Quais os pré-requisitos? Se tem algum problema hereditário, se sentiu alguma dor? Exatamente, Mauro, você posicionou o dado mais importante. A primeira coisa que eu volto a dizer, você tem uma doença dessa que ocorre antes dos 40 anos, isso é gravíssimo. Então, você tem que ver a parte familiar. Se alguém teve história de morte súbita, se alguém teve história
de uma dissecção, ou de um infarto, ou de um derrame cerebral. Então, essa pessoa, os seus 35 anos, de 30 para cima, 35 para cima de uma boa época, ele já pode fazer um check-up vascular. Ele vai fazer... Quando eu falo vascular, significa que não é só cardíaco, é isso que eu quero passar. Por isso que eu chamo check-up vascular. Você faz um exame completo seu. Então, isso se você tiver uma história familiar. Aí nós temos a segunda etapa. Se a pessoa tem uma doença congênita, por exemplo, são pessoas... Sabe o homem elástico que tem nos gibis? Aquela pessoa que o braço torce. A gente vê muito no circo, né? Ou torcionistas, ou às vezes você vê atletas que eles colocam o braço para trás e o braço vem para frente. Este paciente tem uma grande chance de ter uma doença congênita, e essa que altera as fibras elásticas, e isso altera também os vasos da pessoa. Então, essa pessoa tem que fazer um controle muito rápido. Ou pessoas, vocês vão ver, pessoas muito altas, muito maior que a idade, miopia muito forte, usa aqueles óculos bem fechados, bem grossos, né? Hoje o pessoal já usa lente, mas o grau é muito grande, uma miopia muito importante, e posições diferentes dos dedos da mão, né? Então, essas pessoas também, da mesma maneira, ele tem um alto risco de ter essas doenças. O outro, no próprio ecocardiograma, se a pessoa tem uma válvula cardíaca bicúspide, não a nossa válvula é tricúspide. As válvulas bicúspides estão relacionadas à dissecção de aorta. Então, se a pessoa tem uma válvula bicúspide, que ela fez através de um ecocardiograma, então ela vai ter que ser acompanhada, porque ela tem uma tendência de formar aneurisma e, além de formar aneurisma, de romper o aneurisma. Então, essa é a parte do mais precoce que eu quero falar. Isso é antes dos 40 anos. Então, essas pessoas que têm uma tendência de doença genética ou doença congênita devem começar a fazer isso entre 30 a 40 anos. Quanto antes, melhor. Perfeito. É um exame anual, doutor Lobato? Seria um exame anual? Um check-up anual? Não, não precisa. É isso que eu quero te passar. Se essa pessoa fizer o exame, vamos dar um exemplo, com 35 anos e tiver tudo normal, ela pode repetir esse exame com 2 a 3 anos depois. Se o exame der tudo zerado, ótimo. Ela não precisa ter essa preocupação anual, se é jovem. Tá? Como eu te falei, de 35 anos em diante. Então, ela faz com 35, 38, 41. E a partir de 40 anos, se ela tem essa tendência genética e se tem essa tendência congênita, porque é diferente, pessoal, genética de congênito. Genético, você pega a transmissão dos seus familiares. O congênito é uma coisa sua, você não vai transmitir para o seu filho, tá? Então, é uma coisa pessoal. Então, tem duas doenças separadas, genética e congênita. Bem, então, vamos dar, se der tudo ok, 3 anos de intervalo até fomentar 40, 41 anos de idade. Depois disso, se continuar normal, a cada 2 anos, você vai fazendo o controle até chegar aos 50 anos. Quando chegar aos 50 anos, se tiver tudo normal, você continua a cada 2 anos. Mas se houver, nesse intervalo, depois dos 50 anos, alguma pequena alteração, eu recomendo que faça anual após os 50 anos. E o idoso, seria mais depois ou menos de 60? É isto. E aí, dos 60 anual, com certeza. 60 anual, com certeza. Mas lembrando o que eu falei, essa doença de dissecção, especificamente isso que eu estou passando, é doença de jovem. Então, ela vai de 40 a 60. Dificilmente essa doença a pessoa vai ter a complicação depois de 60. Ele vai ter entre 40 e 60. É a faixa etária da dissecção ou rotura da aorta ou do cérebro. Ela vai de 40 a 60, de uma maneira geral. E a segunda etapa, fora a parte genética e a parte congênita, é a parte de hipertensão, aquilo que nós conversamos. Então, se a pessoa tem história familiar de hipertensão, o pai hipertenso, o irmão hipertenso, ou se os irmãos não são, mas ele está acima do peso, ele está ou obeso, está acima ou obeso, essa pessoa tem uma alta probabilidade de ter hipertensão arterial. Essa pessoa tem que ser controlada de perto. Lembrando que a hipertensão essencial, nós não sabemos a causa, então nós não temos tratamento.
O que nós damos é o remédio para controlar a pressão. Mas ninguém fica bom com o remédio, é isso que eu quero passar. Às vezes a pessoa, eu tomei remédio, a pressão está boa, eu parei de tomar remédio. Não pode. O remédio, ele é contínuo. Não pode tirar, exatamente. Não pode tirar. Se tirar o remédio, a pressão sobe de novo. Às vezes pode diminuir um pouquinho a dosagem, aumentar, mas tirar jamais, né? Diminuir, sabe quando que ocorre, Mauro? Quando a pessoa perde peso. Vou dar um exemplo. A pessoa era hipertensa. Sim, perde peso, faz mais exercício. Perdeu peso, faz exercício. É nessa situação. Mas se ele não fizer nada, não vai diminuir esse remédio dele, vai ser sempre essa dosagem para aumentar. Não vai ter essa opção dele de diminuir. E ficar curado é zero, chance zero. Ele vai ter que tomar esse remédio pelo resto da vida. Doutor Armando Lobato, muito obrigado por mais essa aula. São sempre assuntos altamente interessantes, em cima do lance, e que eu agradeço a sua participação nessa entrevista do Argumento. Muito obrigado mesmo e boa noite. Obrigado, Mauro. É um prazer falar com seus telespectadores e espero fazer um programa ao vivo aqui em São Paulo quando você vier dar uma passagem, mas por passagem, não para tratamento médico. Tá bom. Um grande abraço. Tchau.